Oi, eu sou a Débora do blog Foco no Mundo E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog. e esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens. E o tema de hoje é América do Sul. Eu queria fazer alguma piada bonitinha, mas não consegui pensar em nada aqui. Então hoje a gente vai falar de América do Sul. Muitas vezes nossa primeira viagem internacional, inclusive, spoiler já, o próximo episódio é sobre primeira viagem. Mas muitas vezes a gente acaba indo para países aqui da América do Sul, porque né, é mais fácil, a barreira linguística já não é tão grande, porque o espanhol é ali meio parecido com o português. Acaba sendo mais barato em grandes partes, na maioria dos momentos. Então a gente sabe que a América do Sul realmente é muito procurada pelos brasileiros e a gente ama. Eu posso falar isso no plural já, porque eu já sei que a Dé também ama. Então a gente tá muito animada pra fazer o episódio inteiro só falando do assunto. E metade vai ser basicamente coisas que a gente já fez e a outra metade é basicamente o que gostaríamos de estar fazendo nesse momento, mas não estamos, pois pandemia. Então vamos começar. A Dé, que cria os roteiros, já começou de uma maneira bem difícil, que é... Ah não, pera, primeiro a gente vai... eu já tava te xingando aqui. Vamos falar rapidamente os quais países a gente gosta, quais a gente não gosta, no caso não tem. E daí depois a gente vai passando para detalhes de cada um deles. Então, Dé, começa aí, né? Porque eu já tô aqui falando. Vai lá. Onde você já foi? O que você gostou? O que você não gostou? Bom, eu já fui. A minha primeira viagem internacional foi para Argentina e depois eu ainda voltei para lá. Em 2018, eu acho, no começo do ano, eu fiz uma viagem zona, assim, pela América do... Quer dizer, pela América do Sul, né? Mas, na verdade, eu fui pra Argentina, pro Uruguai e pro Chile. Foi quase um mês de viagem, eu acho. E foi uma viagem, assim, maravilhosa, sem defeito nenhum. Eu amei. Quer dizer, tirando o preço de alguns lugares... Mas eu amei, foi uma viagem assim muito legal, conheci vários lugares e aí depois eu vou falar mais sobre isso, mas e também assim, eu já conheci o Paraguai, né, mas não sei se eu posso dizer que eu conheci o Paraguai mesmo, mas eu já fui lá saindo de Foz, então foi uma viagenzinha assim, um passeio, né, só para compras e tal, mas também foi bem legal. E você? Ai, amiga, achei isso muito engraçado. E agora eu percebi que a gente foi nos mesmos países. Então, realmente, o nosso podcast vai ter a gente falando desses três. E depois a gente falando de outros lugares que a gente não foi ainda. Gostei, gostei. E depois a gente vai falar dos países que nós duas queremos conhecer. Que vão ser os mesmos também, porque a gente é chata assim, meu Deus do céu. Mas tá, beleza. Eu também fiz Chile, Uruguai, Argentina, mas no caso assim, Uruguai, beleza, a gente tava de carro, a gente passou umas 3 semanas. Outra vez eu falei 2 meses, minha mãe começou a brigar comigo falando que eu tenho nenhuma noção de tempo. Eu achei que tinha sido 2 meses, mas pareceu bastante, entendeu? Mas vou dizer 3, 4 semanas, ok? Ok. Então, Uruguai eu gostei bastante, a gente passou bastante tempo, a gente viajou bastante, assim, pelas cidades. Já a Argentina eu só fui em Buenos Aires e foi também uns 5 dias, que foi maravilhoso. Eu absolutamente voltei totalmente apaixonada, gostaria de passar muito mais tempo lá, pretendo, né? E Chile eu também só fiz Santiago, era pra ter feito Santiago e Atacama, mas aí deu errado, blá blá blá, faltou dinheiro porque eu precisei comprar, né, meu celular, que nem eu contei no episódio passado de comprinhas, naquele momento que eu voltei com 1 trilhão de coisas, né, dos Estados Unidos, chorando pela alfândega. E aí, então, eu também acabei fazendo só Santiago, que eu também gostei bastante. Todas as viagens foram ótimas. Ok, Uruguai e Argentina foram na mesma, né? E Chile foi em outro momento. Tudo foi ótimo. Porém, vou dizer que não conheço muita coisa, né? Comparado, tipo, quantas vezes já fui para os Estados Unidos ou quantas eu já conheço mais aqui Portugal, etc. Difícil, né? Comparar. Mas tudo eu gostei bastante, adorei. Tudo ficou com vontade, assim, nossa, quero muito voltar. Quero muito mais alfajores, esse tipo de coisa, né? Então, Alfajor do Uruguai, para deixar bem claro. é, alfajor do Uruguai, porque a Débora tinha escrito aqui no nosso roteiro alfajor na Argentina. Eu tive que cortar, tipo assim, como? Não, não. Não aceito outras opiniões. E qual, então, beleza, a gente já falou os lugares que a gente foi, então só antes da gente começar a falar um pouquinho mais detalhadamente de cada coisa, né, porque senão esse episódio vai ter 5 minutos, qual é o país que você mais quer conhecer? Pode ser país, pode ser cidade, algum lugar, assim, que você mais quer conhecer na América do Sul. Eu sempre quis muito, muito, muito conhecer o Peru, principalmente Machu Picchu. É um lugar assim que eu vejo as fotos, eu fico alucinada, tenho muita vontade de conhecer. Tá ali, tipo, no meu top 3 de países que eu mais quero visitar, com certeza. E, na verdade, assim, eu quero conhecer todos, né? Quando eu paro pra pensar assim, tipo, tem um monte de lugar incrível que eu quero conhecer aqui, mas o Peru com certeza tá no topo da lista.
Eu ia dizer Peru também, porque não é comida peruana, amor. Então, enfim, gostaria. Mas só pra gente não ficar tão chato repetindo tudo que uma tá falando é outra, eu também quero muito conhecer a Colômbia, especialmente agora que eu fiz mais amigos colombianos. Gente, parece cada coisa maravilhosa, cada foto, cada lugar que eles falam. Então, assim, gostaria muito de ir pro Peru, Machu Picchu também super na minha lista, porém também gostaria muito de ir para a Colômbia. Também gostaria muito de ir para a Bolívia, até porque meu avô era de lá. E nessa Salar de Uyuni, etc, eu gostaria muito de ir. Então, é aquela coisa, né? Gostaria de ir em todo lugar, porém, topo da minha lista eu vou botar Colômbia agora. Caso eles escutem o podcast, né? Mais justo, vou botar Colômbia. Colômbia e Peru ali, né? Pra comer. Inclusive, esses meus amigos colombianos, eles me falaram que uma vez eles fizeram uma viagem de uma semana pro Peru só pra ir comer, basicamente. Então, Mentira. assim, Eu acho que eu ai, nunca gostaria de comi ser essas comida pessoas. peruana, não sei, assim, o que que... Meu Deus, amiga, é maravilhoso. Tem ceviche, tem basicamente carne, batata frita e mais um monte de coisa. Ai, perfeito, Pronto, eu falou carne e amo coisa batata com frita. batata e, meu Deus, e mandioca frita. Ai, amiga, ai, vá, é muito, muito bom. O que aqui no Brasil é super, super caro. Porém, meu Deus, maravilhoso. Sonho comida peruana. Mas, enfim, tudo bem, né? Meu Deus, impressionante quando eu consigo levar tudo pra comida. Mas, pra ser justa, hoje eu me atrasei pra gravar o podcast, eu confundi o fuso horário e eu não consegui comer antes de gravar, então eu estou com fome, então isso está aqui na minha mente. Não que nos outros dias tenha sido esse problema, né? Mas agora eu tenho uma desculpinha. Mas então, beleza, vamos começar com Argentina, que foi onde a Dé já foi 3 vezes, né, amiga? Mais ou menos, né? Eu já fui também, eu fui 2 vezes para Buenos Aires e eu fui também saindo de Foz. Dei um pulo na Argentina, então pode dizer que foi 3, vai. Tá, 2h30, então. 2h30. Isso, 2h30, tá ótimo. Então vai lá, conta como é que foi. Bom, então a minha primeira viagem, né, como eu falei, foi para minha primeira viagem internacional, foi para Buenos Aires. Foi assim uma excursão com a minha professora de espanhol do colégio e tal, mas foi incrível. Eu amei. E é uma cidade muito especial para mim, por isso, não só por isso, né, mas esse é um dos motivos. E depois, em 2018, eu voltei lá, né, para Buenos Aires de novo. E também foi muito legal, foi uma viagem completamente diferente. A primeira foi no inverno, a segunda foi no verão. E, enfim, não só isso, né, eu já estava aí, já tinha passado muitos anos, então foi muito diferente, mas foi incrível igual, assim, eu amei, continuei amando muito. E também eu fui para, acho que é Puerto Iguaçu que chama, a cidade da Argentina que faz fronteira com Foz. E aí lá também é um lugar muito gostosinho, assim, tem uma feirinha durante a noite, tem o bar de gelo, que hoje já tem vários aqui no Brasil, né, mas na época eu acho que não tinha, então esse era, assim, tipo, super diferentão. E foi muito legal também, restaurantes, cassino, tem um monte de coisa diferente lá. Então eu fui pra lá também pra passear, pra comer, pra comprar alfajor. E foi muito gostoso também. Mas assim, Buenos Aires, falando um pouco mais sobre Buenos Aires, né, uma cidade linda. Eu tava até falando sobre Buenos Aires hoje com uma amiga. E eu falei com ela que é uma cidade, assim, que eu acho aconchegante, sabe? Eu não sei explicar direito, mas é uma cidade muito gostosinha. Os bairros são legais, é gostoso de passear a pé, assim. Então é um lugar que eu Ah, é uma gosto. delícia, né? Nossa, eu acho lá demais, assim. E tem muita coisa legal pra fazer também, né? Muita atração turística. Então é um lugar que eu acho que vale muito a pena conhecer. Sim, nossa, passear por Buenos Aires a pé é uma delícia, porque, como você falou, a cidade é muito aconchegante, é muito gostoso, assim, o clima de estar lá andando. Nossa, nossa, eu andei tanto, foi tão maravilhoso, e eu já nem sei se, tipo, bairro, etc. Palermo, quer dizer que a gente foi em Palermo, mas nem tenho mais certeza. Mas foi tão bom, foi tão gostoso, a gente comeu tanto, como sempre, né? Mas as atrações turísticas eram divertidas. Não sei, eu não esperava muita coisa, pra ser sincera. Eu tinha acabado de sair do Uruguai, tinha gostado muito. E eu pensei que talvez eu não gostasse tanto de Buenos Aires, apesar de que eu sou uma pessoa que gosta muito mais de cidade grande, assim, né? E nossa, eu adorei. Eu achei que fosse, tipo, talvez um pouco parecido com São Paulo, mas na verdade tem nada a ver, né? Eu achei realmente. Não, eu acho Superou completamente completamente minhas diferente. expectativas. Pois é, totalmente diferente. Você tá falando, né? Porque eu fui já era primavera. Então tava tudo florido, tinha lá o jardim japonês, né? O jardim de rosas. Nossa senhora, coisa mais linda. E foi um clima muito bom, porque, querendo ou não, Buenos Aires não tem praia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de praia. Então, verão, óbvio, não é um destino que eu iria no verão, porque eu prefiro viajar no calor pra praia, né? Acho que faz mais sentido. E não sei como é que é o inverno também, dizem que é bem frio.
Mas eu fui na primavera e eu achei muito, muito bom. Assim, o clima ótimo, friozinho, botava um casaco, mas nada demais. Ótimo pra andar o dia inteiro e não passar aquele calor, mas também não ficar, sabe, morto de frio. Então gostei bastante, assim, da experiência. Eu fui primeiro no inverno e realmente é bem frio, mas eu gosto muito de frio, então assim, pra mim foi gostoso. E depois eu fui no verão e é tipo um inferno na terra, assim, é muito quente. Eu não gostei, assim, eu acho que eu não voltaria no verão, porque apesar de eu ter tomado muito sorvete, não é muito quente, assim, eu já falei aqui, né, que eu não gosto de calor, que eu passo mal com calor. Então, não recomendo muito ir no verão, justamente não tem praia, não tem nada assim que dá pra você se molhar e tal. Então, você vai passar muito calor, o sol é muito forte também. Então, assim, se eu tivesse que escolher entre inverno e verão, com certeza iria no inverno. Eu gostei bastante. Assim, é bem frio e tal, tem que usar bem mais casaco e tal do que eu uso aqui no Brasil, por exemplo, né? Que eu moro em BH, não é tão frio. É, mas não é assim aquele frio absurdo que vai nevar e tal, assim. Mas é bem frio pra quem não gosta, né? Pra quem não tá acostumado, mas é aceitável, eu acho. E comida, amiga, porque não podemos passar essa parte. O que você mais gostou de comer? Eu vou confessar que eu não lembro de nem nada assim emocionante fora alfajor, mas aí eu já também tava desiludida porque eu achei os alfajores do Uruguai melhor. Não lembro de nada assim muito especial que eu comi em Buenos Aires. Eu tava andando tanto e passeando e conhecendo tanta coisa que foi uma viagem que eu não foquei muito em comer, assim. Milagre. Então, o que que você gostou? Porque, né, você já foi mais vezes. Eu acho que, assim, a comida na América do Sul em geral, né, nos lugares que eu conheço, a Argentina ganha disparado no quesito comida. Além do alfajor, que eu também prefiro do Uruguai, mas eu também amo da Argentina. É, eu tomei muito sorvete lá. Tem aquela marca que é super famosa, que acho que é Fredo, que chama. Tem um sorvete de doce de leite que é perfeito. Uhum, E uhum. vários outros sorvetes maravilhosos. Então, eu tomava sorvete quase todo dia, apesar que ele é caríssimo, mas é muito bom. É, tem as empanadas argentinas também, né? Que, assim, nada mais é do que um, sei lá, tipo um pastel assado, assim. É um pouco diferente dos pastéis assados aqui do Brasil. Talvez se tiver alguém aí que é da Argentina me escutando vai querer me matar. Mas é tipo uma massa parecida com a de pastel assado. E aí tem vários tipos de recheio e tal. E é muito gostoso, eu amo. E outra coisa que é já mais um prato assim, tipo para almoço, jantar e tal, é o bife de chouriço, que é super popular lá na Argentina e que é maravilhoso, assim, para quem come carne e gosta muito de carne, é tipo imperdível, é muito gostoso. E também, assim, vende em vários lugares e tal. É uma das comidas mais famosas, assim, da Argentina, que eu saiba. Esses quatro itens, assim, tipo, essas quatro comidas são as minhas favoritas. Mas tem muita coisa gostosa lá também. Da última vez, é uma coisa que não é típico, assim, né, eu acho, da Argentina, mas a gente comeu muito lá, foi parmegiana, que tinha um lugar super perto do nosso hotel, que indicaram pra gente, e que era maravilhoso. Então, assim, comida na Argentina é tudo pra mim. Apesar de que na primeira vez que a gente foi, a gente sobreviveu, eu e o Luiz, que ele também foi, a gente sobreviveu basicamente de batata frita e refrigerante, porque a água de lá é horrível. Então a gente só conseguia tomar refrigerante. E aí, da última vez que eu fui, eu nem tomava mais refri, sorte que eu consegui achar uma água que presta. E batata frita, porque a gente não conseguiu gostar muito das comidas, assim, mais do dia a dia, sabe? Porque, tipo, o bife de chouriço é maravilhoso, mas não dá pra você comer no almoço, no jantar todo dia, porque também é um pouco caro. Então, assim, as comidas básicas lá do dia a dia a gente não gostou tanto. A gente comia muita batata frita e empanada também, mas eu gosto muito, assim, em geral. Depois, né, quando a gente voltou, a gente já descobriu outros lugares de comer e foi maravilhoso. Comam muito em Buenos Aires, gente, vale muito a pena. Mas eu também não ficaria chateada de ter que viver de batata frita, não, viu? Eu Sacrifício, gostei né? do. Bem difícil mesmo, que viagem ruim. Muito difícil. E, gente, eu achei que a gente tinha acabado, mas na real tem o tópico atrações turísticas, né? Que faz muito sentido. O que você mais gostou em Buenos Aires? Eu vou cortar aqui dizendo que, cara,
assim, eu fui em muito lugar desses, dos famosos que todo mundo vai, né, e tal. Primeira vez que eu fui única. Mas eu amei a livraria. Aquela livraria maravilhosa que era dentro do teatro. Gente, essa pessoa, eu absurdamente amo ler. E eu amo em livraria. Ai, meu Deus, queria ficar lá pra sempre. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que eu fui na sessão de turismo, né? Sempre vou pra ver o que que tem. Não tinha guias para o Brasil. Eu achei isso muito engraçado. Mas enfim, né? Tudo bem. Mas a livraria foi o meu passeio favorito. E eu acho que eu fui numa feira de rua também. Eu quero dizer que era em Palermo, mas eu não tenho certeza, porque eu já meio que confundindo o nome dos bairros. Ah, enfim, o bairro que eu fiquei, fui numa feirinha de rua também que foi divertidíssima, adorei. A gente comeu barraquinha, etc. Mas enfim, agora eu não me lembro, né? Quem sabe eu coloco no post por uma vez, né? Pela primeira vez eu escrevo o que eu tô falando. Mas, assim, essas atrações turísticas eram muito legais, eu gostei muito, assim, terminado que eu achei, nossa, que programa turistão, etc. Mas a livraria, pra mim foi a melhor de todas. A livraria do Ateneu, quero dizer, né? Mas eu vou olhar o nome no Google, né? Pra não ser essa pessoa. Eu acho que é esse o nome mesmo. E eu lembro, ela é muito famosa, né? E eu não conheci ela. Sempre É, ficava no Ateneu, meu isso aí. roteiro e eu nunca visitei. Mas eu já vi umas fotos também, é muito linda mesmo. Já foi classificada como a segunda livraria mais bonita do mundo. Veja bem, olha só o que que não Que faz um Google, né? chique. Imagina dar o Google antes do episódio pra já trazer isso assim. Mas enfim, eu amei. E você, qual foi seu programa favorito? Eu não sei falar assim um favorito, mas uma coisa bem programa de turista assim que eu fiz da primeira vez foi show de tango com jantar e tudo, e foi maravilhoso. Teve uma aula de tango antes e aí depois o jantar com os shows e foi muito legal, mas é um programa assim bem turistão mesmo e é um pouco caro, então da segunda vez que a gente foi, a gente nem fez esse programa, mas é muito legal. Eu acho que assim, pelo menos uma vez vale muito a pena fazer. E no geral, assim, tem outro passeio também que eu acho muito legal, que é Tigre, que é uma cidadezinha que fica perto de Buenos Aires, dá pra ir de trem, assim, rapidinho. E aí a cidade é bem bonitinha e tem um parque de diversões lá, que tem montanha-russa, tem, enfim, várias atrações bem legais também. E foi, tipo, a primeira vez que eu fui numa montanha-russa de verdade, foi lá. Então, assim, eu amei. Depois a gente voltou também, porque a gente gosta muito, né, de parque de diversões. Ninguém imagina isso, né? Mas a gente gosta. Então, eu gostei muito de Tigre também. E, claro, comer sempre, né? Eu acho que é uma atração turística aí incrível em Buenos Aires. Tá, e vamos então passar, né? Assim, a gente ama Buenos Aires, nós vamos passar para o Uruguai, pois o Uruguai, o coração chega a bater mais forte, amiga. Amo também, viu? Vamos, eu sei que você passou por várias cidades e eu também passei por várias cidades, então vamos falar um pouquinho das cidades, em vez de focar, né, assim, no país inteiro. Vamos começar por, né, onde todo mundo vai, se bem que bastante gente vai pra Punta também, mas Montevidéu, vamos começar então pela capital. O que você achou? Eu gostei bastante, mas eu acho que assim é uma cidade que dá pra conhecer ali em uns 2 dias. Não tem tanta coisa assim pra fazer. E não é a cidade mais bonita que eu já vi na minha vida, mas eu gostei. Eu acho que vale a pena conhecer. Tem algumas atrações legais assim. Um lugar, eu fui lá, uma das coisas que eu mais gostei de Montevidéu foi um bar que a gente foi, que ele é super tradicional da cidade. Ele chama, eu não sei como que se fala exatamente, não sei se é Fun Fun ou Fun Fun, né? Mas é tipo Fun que se escreve. E é um bar assim super típico e tem showzinho de tango e de outras danças lá, mais típicas do Uruguai e tal, mas assim, não é uma super produção igual costuma ser os de Buenos Aires. É um bar bem pequenininho mesmo, tem até que fazer reserva com antecedência, porque não cabe muita gente. E aí tem o show lá, é só tipo poucas pessoas apresentando, o palco é pequenininho, é tudo bem pertinho. Então foi muito legal, assim. E no geral, assim, as atrações de Montevidéu mesmo, assim, na verdade não teve nenhuma super marcante pra mim, mas eu gostei, sabe? Eu gostei bastante de conhecer a cidade, apesar de não estar entre as minhas favoritas aqui. Acho que na verdade de todas que eu fui aqui da América do Sul foi a que eu menos gostei, mas ainda assim vale a pena passar pelo menos um dia lá pra conhecer. Nossa, como é que foi que você menos gostou? Eu amei, meu Deus, era muito bom, todo um clima super relaxado.
todo mundo tranquilo. E eu concordo, assim, eu não consigo lembrar de nenhuma atração turística específica que eu fui. Quer dizer, eu fui naquele mercado com vários restaurantes, daí você vai lá comer carne e tal. Meu Deus, a carne era maravilhosa, eu amei. Ai, sim, eu E na também frente amei tinha a uma loja de carne. alfajor maravilhosa, adorei. Mas, assim, eu não consigo lembrar. Ah, eu fui naquele prédio também que é de grátis, que você consegue ver a cidade do alto, divertido e grátis, né? Então, bom. Eu realmente não consigo pensar em, assim, essa atração turística que eu fui. Andei bastante, a gente andou pela Rambla, etc. Mas a gente passou bastante tempo, né? Então a gente conseguiu andar bastante, sentir o clima, assim, da cidade. Ai, foi maravilhoso. Realmente é uma cidade grande com muita coisa pra fazer. E pra quem tá indo passear, né? Concordo que 2, 3 dias você já conseguiu ali ver o que tinha que ver de atração e de lugares legais. Mas, meu Deus, pra ficar mais tempo, uma delícia, meu Deus do céu. Tão, tão bom. Comida boa, pessoas de boa, tudo tranquilo. Ai, eu achei tão gostoso. Nossa, é um lugar que eu super voltaria. Assim, tem praia, sabe? Tem praia. Então eu consigo viver ali, ó, por um tempão. Mas é bem calmo. Talvez depois de um tempo realmente eu perdesse a paciência. Mas, nossa, pra passar assim 2, 3 semanas eu achei uma delícia. E eu, assim, do resto que eu fui no Uruguai, que sei que a gente vai falar aqui, foi de longe o que eu mais gostei. Comparado com Punta Colônia, eu achei Montevidéu muito mais legal. Mas tudo bem, né? Eu Cada um com acho sua opinião, que. não posso te obrigar a estar certa. Brincadeira. Não, mas eu acho que é muito diferente, assim, justamente você foi pra passar mais tempo, né? Então, tipo, eu amei também a vibe, assim, a energia e tal. Eu gostei bastante. E até lá, eu e o Luiz, a gente falou que é um lugar que a gente moraria fácil, mas assim, falando turisticamente, né, como eu passei pouco tempo só para conhecer as atrações turísticas mesmo, aí eu acho que acaba sendo muito diferente, assim, a É, visão e turisticamente tal. não é muito emocionante, não. E até porque, assim, eu amei, falando turisticamente também, eu amei as outras cidades do Uruguai. Eu sou apaixonada por Buenos Aires, eu gostei muito do Chile em geral, então, pensando assim, tipo, nas atrações turísticas mesmo, foi a que eu menos gostei, mas ainda assim é uma cidade incrível e que eu moraria fácil mesmo. E Punta? Ai, Punta, tudo pra mim. Eu amei Punta, tirando o preço, que eu acho que é um dos lugares mais caros que eu já fui, assim. É um absurdo. Eu contei no, acho que foi no último episódio, né, que eu dei muita sorte que a gente achou um hotel que tinha acabado de ser colocado, assim, tinham colocado ele no booking tipo um dia antes. A gente já tinha reservado um hostel, caríssimo por sinal. E a gente foi em janeiro também, né, que é altíssima temporada. Já tinha reservado o hostel, sorte que podia cancelar gratuitamente. E aí eu continuei olhando para ver se apareciam outras opções e aí a gente achou eu achei esse hotel lá que tinha acabado de, tipo, ele era novo, assim, foi a primeiro mês basicamente de funcionamento. E era um hotel pequenininho, assim, muito gostoso, e a gente pagou mais barato nele do que teria pago no hostel. Foi tipo um terço do valor normal dele, né? Como era novo e tal, eles fizeram um preço mais baixo para chamar atenção. Enfim, foi muito gostosinho esse hotel. E a cidade toda eu amei. Eu não fiz a atração mais famosa de todas, que é a Casa Pueblo, que tem aquele pôr do sol maravilhoso e tal, mas é Como porque você não foi lá? é porque no dia que a gente ia, começou a chover. E aí falei, tipo, é longe, né? É difícil de chegar. Falei, o que a gente vai fazer num É, lugar isso mesmo. longe pra ver o pôr do sol, sendo que tá chovendo e tá nublado? Não ia rolar. Gente, mas eu achei. Eu também fui quando tava nublado, né? E eu fui de manhã, nem fui pra ver o pôr do sol, porque tem tipo um museu lá dentro que vai contando a história e tal do cara. Foi muito legal. Nossa, eu achei que ia ser bem tipo, ah, beleza, a gente vai ver como é o lugar e é isso, acabou. Mas eu adorei, o meu Deus, o museu foi um dos mais interessantes que eu já fui, assim, ok, que era muito pequenininho, o que eu gosto muito, porque aí dá pra você concentrar, né, na exposição inteira. Mas eu adorei o museuzinho, achei o máximo. Eu achei bem gostoso lá mesmo, mas realmente, se era só pra ver o pôr do sol, pra sair lá de Punta, difícil. Diz que é bem Mas difícil deve de ser bem chegar, bonito, né? né? Pra ir de ônibus, tem que andar muito. É, a gente tava de carro, realmente. É, E então, era bem longe. Bem não, mas era longe de Punta, assim. Não parecia ser fácil de chegar com o transporte público. mas aí a gente viu o pôr do sol lá em Punta mesmo, na beira da praia, e foi maravilhoso. E eu Aí lá é gostei, lindo, né? nossa, Tirando o vento demais. do louco, é maravilhoso. Eu não lembro tanto assim do vento. Eu lembro que ventava, mas não lembro de chegar a me incomodar muito, assim. Eu acho que talvez porque eu tenha ido fora de temporada, né? Eu não fui no momento que dá pra pegar praia. Então, assim, Ah, né? Tava sim. quase tudo fechado, né? Porque é uma cidade muito de verão, né?
Então já não foi tão emocionante. E o vento, meu Deus do céu, não dá pra ficar na rua. Eu lembro que a gente foi comer sorvete uma hora porque a gente tinha que sair da rua, entendeu? Porque Nossa. não dava pra gente continuar andando. Então, eu não gostei tanto, mas eu acredito que eu mudaria de opinião se eu tivesse ido em temporada, né? Porque realmente cidade fora de temporada, que só funciona basicamente na temporada, não tem muito, tem É, muito como dizem, gostar, né? Achar o máximo. dizem que fica bem morto lá, né? Fora do verão. É, exatamente. E assim, Então, quando eu fui, foi tipo no auge, assim, então tava lotado, mas não era um lotado que chegava a incomodar, sabe? A praia ficava bem cheia, mas assim, a praia é bem grande, então tinha espaço pra todo mundo. E, enfim, amei, saudades. eu tenho um amigo que ele foi na virada do ano, também ele foi sozinho. Daí ele ficou num hostel e tal. E ele gostou bastante também. Tipo, achou muito, muito legal. E eu tinha acabado de ir, né? Tinha voltado em outubro e tal. Então a opinião dele também era super diferente da minha, né? Mas novamente, como eu fui e tava tudo meio que fechado, realmente não dá pra. Não, eu não tenho uma opinião, eu acho. Eu prefiro voltar enquanto ela estiver, tipo, no verão, pra poder dizer o que eu achei. Volta, amiga, você vai amar, porque você gosta muito de praia. Tenho certeza que você vai amar. Ah, eu também. Nossa, parece ser maravilhoso. Simplesmente. E Colônia, amiga? Colônia do Sacramento, o que você achou? Ai, eu amei. Eu adoro lugares assim mais antigos, históricos e tal. E Colônia é uma das cidades mais antigas do Uruguai, ou a mais antiga, não tenho certeza. Mas é uma cidade muito fofa, muito bonitinha, muito fotogênica. É, o ruim, né, que foi que como eu tava no verão, quase morri de tanto calor. É muito quente a cidade. A gente ainda ficou num hostel que o quarto era minúsculo, não tinha, tipo, tinha um ventiladorzinho assim, mas era horrível. A gente tinha que dormir com a janela aberta e a janela era de frente pro corredor, assim, que todo mundo passava. Aí foi um caos. Mas a cidade em si, eu amei, tirando o calor. É muito fofa e é uma cidade assim que geralmente as pessoas vão só para passar o dia, né? Geralmente sai de Montevidéu, passa o dia lá, ou tem muita gente que sai de Buenos Aires também, né? Que dá para pegar a balsa. É tipo uma hora de viagem, assim, na verdade é mais perto de Buenos Aires do que de Montevidéu. E aí muita gente vai só para passar o dia, mas eu passei uma noite lá, ou duas, não sei, mas eu acho que foi uma só. E valeu muito a pena, assim, foi muito gostoso. A noite lá, né, que já tá mais fresquinho, é muito gostoso. A gente comeu em uma hamburgueria lá, que eu e o Luiz a gente fala que é o melhor hambúrguer que a gente já comeu na nossa vida. E era um lugar, assim, muito gostoso, a comida era boa, a bebida era boa. E aí a gente viu o pôr do sol também, e aí aquele ventinho gostoso. Então, assim, pra mim a melhor parte foi passar a noite lá em Colônia, apesar de eu ter amado a cidade toda, os pontos turísticos e tudo. Mas eu achei que valeu muito a pena passar a noite e eu recomendo muito que quem for fique lá pelo menos uma noite. É, eu também. Eu passei uma noite, achei que foi o suficiente, porque deu pra curtir o dia, deu pra sair pra jantar de noite. E aí você tem a sensação de que você conseguiu ver assim o que tinha pra ver, sabe? Não foi corrido. E o que a gente fez foi como a gente veio de Floripa, né? Então a gente foi descendo de carro e aí quando a gente chegou em Colônia, a gente passou o dia, dormiu e no dia seguinte a gente pegou a barca pra Buenos Aires. A gente deixou o carro, passou uns 4, 5 dias lá e aí a gente voltou pro Uruguai pra pegar o carro pra ir embora. Então, achei que funcionou assim super bem. Só o único problema, né, que você falou que você foi no verão, eu fui na primavera também, né, igual na Argentina, e eu achei o clima ótimo, não passei calor, acho até que passei um pouquinho de frio, pensando bem, assim. Eu vejo as fotos agora, eu tava com o meu casaco pesado, então, assim, achei friozinho, não Colônia, mas Montevidéu e tal. Mas uma coisa difícil, assim, do Uruguai, né, que especialmente comparando ali com a Argentina, ou a Argentina agora, né, especialmente quando eu fui, o câmbio não era tão favorável assim, mas agora, né, a gente sabe como é que tá. Mas uma coisa que eu achei muito diferente foi o preço, né? Meu Deus do céu, Sim, como o Uruguai é caro. nossa, eu Comida achei um caríssimo, absurdo. meu Deus. Foi com certeza, Tava assim, o país chocada. mais caro, né, que eu acho desses três. Apesar que o Chile também tem algumas coisas mais É, o caras, mas o Chile também é Uruguai caro, é. mas o Uruguai, meu Deus. O que mais me chocou, assim, foi a hospedagem mesmo. É, tipo, absurdo. O que eu achei mais absurdo foi comida. Claro, hospedagem também. Tudo era meio absurdo, né? Não sei, é que eu não esperava que fosse tão mais caro assim do que eu imaginava, né? Então eu fiquei bem. Fazia as contas no mercado e eu ficava, nossa, eu vi os preços dos restaurantes e eu ficava, nossa, A assim, única coisa bem, meu que Deus do céu.
A única coisa que eu achei barato lá foi o transporte, assim, o ônibus, porque a gente fez tudo de ônibus. A gente foi de Montevidéu para Punta, depois voltamos para Montevidéu e fomos para Colônia, tudo de ônibus, e foi tipo uns R$ 35, assim, cada passagem. E assim, tipo, são realmente, bem 2, barato. 3 horas de viagem, então por R$ 35 eu acho bem barato. E os ônibus confortáveis, as estradas são ótimas, então pra mim esse valeu bastante a pena. Não, realmente, eu não sei porque a gente fez tudo de carro, e era o nosso carro, né? A gente nem teve que alugar o carro, então não. Transporte, não sei dizer, mas assim, olha, fiquei chocadíssima com o preço. É algo que realmente quem quer ir tem que planejar bem, já procurar, pesquisar uns preços antes pra não se surpreender, porque quando você for procurar hospedagem, você já vai ter o choque, entendeu? Então, é tudo nessa faixa. O Uruguai não dá pra ir assim, nossa, quero mochilar com bem pouco dinheiro, onde irei? Cara, não lá. É difícil. Não lá. Mas você falou de comida. Que ano que você foi? Foi antes ou depois de Eu mim? fui em 2017. Acho que foi um pouquinho antes de você. Você não foi no começo de 2018? Eu fui em 2018. Eu lembro que na época tinha um desconto que eles davam se você pagasse nos restaurantes com cartão de Um crédito. cartão, né? Era um desconto Sim, bem sim, bom, mas eu ainda assim. achei caríssimo. Então, eu Acho que era achei 35, era um negócio bem absurdo. Eu achei caríssimo também, mas aí sempre que eu via o descontinho lá, eu ficava tão feliz que até passava assim e já tava com a barriga cheia. Então, eu me assustei mais com Ai, os amiga, outros valores do que com a comida. Justo, mas falando de comida, né? Sempre. Além do alfajor, que convenhamos, o do Uruguai é superior, não tenho mais o que dizer, já falei isso. Quantos episódios já tô batendo nessa tecla, meu Deus do céu? Desculpa, gente. Mas outra coisa que eu amei, chivitos. Meu Deus do céu, é tipo um sanduíche que tem tudo dentro. Cara, só sei dizer que foi a coisa mais. Nossa, eu sonho com isso até hoje. Eu acho que No eu momento eu tava em comi. Floripa e eu. Gente, eu não posso. Eu queria abrir aqui pra pesquisar, entendeu? Mas se eu ver a foto disso agora que eu tô com fome, eu vou ficar muito mal-humorada. E muito triste que não tem aqui, então não vou abrir. Mas, meu Deus, era tão gostoso, era maravilhoso, era um sanduíche. A gente comeu num lugar que era basicamente do lado do Airbnb que a gente tava ficando e era muito famoso. E, meu Deus, era muito bom. E eu lembro que a gente comeu, cara, era tão grande que eu pedi um. Eu acho que eu e meus pais a gente comeu, sabe? De tão grande que era, um negócio maravilhoso. Ai, saudades, meu Deus do céu. Eu acho que E eu estar no comi Uruguai isso, comendo. mas eu não lembro de ter gostado tanto, assim, tipo, não sei, não ficou na minha memória, assim. Uma coisa que a gente comeu muito lá, que eu amei, foi, tipo, não é nada típico, assim, né, mas foi crepe. Tinha um lugar super famoso de crepe lá em Punta. A gente comia lá quase todos os dias e era muito gostoso. E foi a única coisa, assim, que eu lembro mais mesmo. Mas. E também lá em Montevidéu a gente comeu também no mercado, né? Que tinha aquela carne maravilhosa. Mas estava tão quente e a gente sentou lá, né, no negócio, tipo no balcão do restaurante. E aquele fogo, assim, perto da gente, assando a carne, fritando, sei lá. Tava tão quente, mas tão quente que eu nem conseguia aproveitar direito ali, aquele momento. Mas eu lembro que a carne era perfeita também. Ai, Uruguai. Amo. Tá bom, Uruguai, né? Fica aqui declarado nosso amor. E Chile, amiga. Chile, deixa eu começar porque você veio da Atacama, né? Então eu vou falar um pouquinho só de Santiago. E você ainda continua de Santiago porque eu não fiz nada, basicamente. O que aconteceu foi que. Não, é que eu comprei 10 dias, tá? Saindo de Floripa pra Santiago por R$ 400 numa dessas promoções de passagens imperdíveis. Achei ótimo, porque eu saía de Floripa, sabe? Não era nem São Paulo, saía de Floripa. E aí. E aí eu e uma amiga, minha amiga já conhecia Santiago, né? Tipo, a gente já faz Atacama. E aí, tipo, finalzinho de viagem, tipo, uns 2 dias a gente fica em Santiago e tal. Só que o que aconteceu foi que a minha amiga, ela teve que trabalhar, ela não conseguiu ir na viagem, então eu fui sozinha. E como eu expliquei, né, eu tive que gastar meu dinheiro no celular novo, não tava planejando. Então eu não tive dinheiro pra ir pra Atacama. Então eu passei 10 dias em Santiago. Que Nossa. qualquer pessoa que já foi em Santiago pode dizer que é um tempo absurdo, porque não tem tanta coisa turística pra fazer assim. Mas também foi bom, porque eu tava num momento que eu realmente precisava relaxar e tal. Então eu até dividi minha estadia em 2 hostels, porque eu não ia na viagem, na verdade, eu tinha decidido não ir. E aí de última hora eu falei, não, quer saber, vou de uma vez e tal. Então eu peguei 2 hostels, porque o que eu queria não tinha pra minha viagem inteira. E foi muito bom, porque o hostel era bem sossegado, eu conheci bastante gente, então fiz um monte de amizade, a gente fazia tudo juntos. E a cidade é muito gostosa, né? E eu fui no começo de abril, assim, um pouquinho antes do meu aniversário. Então o clima tava uma delícia, tava tipo friozinho de casaco de noite, mas tava pra sair de short e camiseta de dia, sabe? Então muito bom.
E eu gostei muito, assim, eu gostei das atrações que eram ali no centro, sabe? Eu gostei do... Meu Deus do céu, o nome das coisas agora, né? Nem reli o post pra poder fazer o episódio. E, assim, eu gostei das atrações, eu fui comer sorvete. Foi o primeiro lugar que eu comi comida peruana, veja bem, no Chile, por Nossa. pena. E era super barato, isso que eu me lembro, no lugar que a gente foi, então isso eu achei ótimo. E comia empanada, e andava o dia inteiro, e bebia vinho baratíssimo. Então, assim, eu achei uma viagem muito gostosa. Eu achei os pontos turísticos muito legais, os que eu fui. Fui até na vista panorâmica, né, lá de cima. E esse tipo de coisa e tal. Fiz os programas bem turista mesmo. Repeti vários, não esse porque esse era muito caro, mas repeti, tipo, fui várias vezes no mesmo parque, fui várias vezes, sabe, mesmos restaurantes e tal, porque gostei das coisas, né, e tava lá pra sempre, 10 dias. Então é uma viagem que dá pra ser bem tranquila. Também fui lá no, meu Deus do céu, na represa gigante maravilhosa que tem dois nomes e a gente No sempre se Cajón del confunde qual que é a Maipo. represa e qual que é a região. Isso, Carrão del A Maipo, represa é exato. o Obrigada, Embalse amiga. El Yeso. E aí a Sim, região é o Cajón del Maipo. Que também, assim, é o meu isso, lugar favorito de exatamente. todos. Ah, eu achei lindíssimo e foi o único passeio que eu fiz. Eu não fui em vinícola, eu não fui esquiar, eu não fui em Valparaíso, eu não fui em Vinha del Mar. Tudo tava assim, ó, cara. Eu quero ficar na minha, em paz, andando, comendo meu sorvetinho. Lembro até dos livros que eu estava lendo nessa viagem, porque daí às vezes, tipo, ai, sabe, todo mundo tá fazendo o que eu já fiz, eu vou ficar aqui no terraço do hostel lendo meu livrinho no sol. Foi uma viagem assim bem calma, então eu não fiz nada além disso, mas assim, para o único passeio valeu muito a pena, porque o passeio era incrível, o lugar era maravilhoso, muito, muito legal. Inclusive a Dé tem um post completíssimo no blog dela sobre o assunto que eu sei, então eu recomendo todo mundo ler, vai estar linkado aí no post desse nosso episódio. Mas assim, eu amei a vibe de Santiago, eu amei o clima, achei muito divertido. 10 dias são demais. Mas assim, a cidade em si, muito, muito legal. E agora você pode falar de todo o resto ao redor da cidade, amiga, que eu me recusei aí. Eu amei Santiago também. E eu fiquei 5 dias só. E assim, só não, na verdade, eu acho que é um tempo suficiente, dá pra conhecer tudo. A única coisa que eu não fiz foi esquiar, né? Até porque tava no auge do verão. Então, se você quiser ir pra esquiar e pra conhecer bem a cidade, talvez uns 7 dias, 8 seria bom. Mas 10 eu acho demais mesmo. Mas eu conheci praticamente tudo assim, aquele roteiro básico do turista que vai para Santiago pela primeira vez. Fui em Vinícola, fui em Valparaíso e Vinha del Mar, que são duas cidades que ficam lá bem pertinho, dá para ir de ônibus. E são duas cidades completamente diferentes. Valparaíso é uma cidade que tem as casinhas coloridas, ela foi crescendo assim em cima do morro, né? Então você sobe assim lá, tipo, a cidade é bem alta. E aí tem vistas muito bonitas. E Vinha del Mar já é uma cidade completamente diferente, tem praia, uma cidade bem plana, assim. E as duas são muito legais e completamente diferentes de Santiago também, vale muito a pena. Fui no Cajón del Maipo também, fui nas vistas panorâmicas. Eu amo vista panorâmica, então eu fui no Sky Costaneira, que é o prédio. Hoje eu não sei se ele é ainda, mas na época era o prédio mais alto da América Latina. Tem os parques lá também, né? Que tem o teleférico, enfim, tem muita coisa legal para fazer em Santiago. E eu amei tudo. Uma das coisas que eu mais gostei, é uma coisa assim, tipo, que eu nunca imaginei que eu gostaria, foram as casas do Pablo Neruda. Ele tem uma casa lá em Santiago e, quer dizer, tinha, né? E outra em Valparaíso. E são, tipo, casas museu, assim, que tem um monte de coisa dele lá, né? Que ele fazia várias coleções. As casas são super diferentonas, assim. E aí tem, tipo, audioguias que ia contando, tipo, essa coisa que ele ganhou de fulano de tal, essa coisa que ele comprou por causa disso. E, assim, é muito engraçado, até e muito legal ver as histórias, ver o tanto de cacareco que ele colecionava. Eu gosto muito dessas coisas, tipo, coisas antigas, coisas sobre a vida de outras pessoas. Então eu gostei muito, foi tipo uma surpresa essas atrações pra mim. Eu fui também porque tava lá no roteiro do turista que vai pra Santiago pela primeira vez. E eu fui, eu me surpreendi, eu amei. E assim, Santiago é uma cidade que eu amo muito. Achei uma cidade super tranquila, assim, de andar de metrô, é super de boas. Apesar de que o metrô estava sempre lotadíssimo, mas dá para ir para praticamente todo lugar de metrô.
E, além de Santiago, tem também o Atacama, que eu voltei depois, foi no ano passado. Na verdade, foi uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia. E foi uma viagem maravilhosa, assim. Só que essa viagem foi bem cansativa. Eu já vou começar falando que eu acho o Atacama uma viagem difícil de fazer por causa da altitude. O tempo é muito seco e os passeios são bem cansativos. E aí ainda junta, né, com a altitude que te deixa mais cansado. Então, é uma viagem um pouco difícil. Eu recomendo fazer ela com bastante calma, assim, sabe? Fazer, tipo, um passeio por dia, tirar um tempo para descansar, o que não foi nosso caso. A gente tinha uma semana, né, aquela semana do saco cheio, que o Luiz estava de folga da faculdade, e aí a gente e foi uma viagem mais a trabalho, né? A gente foi em parceria com uma empresa de passeios, para escrever post para o blog, para conhecer a empresa e tudo. E a gente queria conhecer o máximo de passeios que a gente pudesse. Então a gente fez 9 passeios em 5 dias. E ainda gastamos, tipo, 24 horas de voo para chegar lá e mais 24 horas para voltar para BH. Então, assim, foi uma viagem exaustiva. A gente acordava cedo todos os dias, passava o dia inteiro fazendo passeio, dormia tarde. Foi muito cansativo e eu acho que eu não voltaria pro Atacama, mas eu amei. Eu não voltaria por isso, porque é difícil e tudo, e porque eu já conheci praticamente tudo, né, dos pontos turísticos mais famosos e tal. Mas eu amei muito, 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 e eu recomendo muito que todo mundo vá. E assim, os lugares são maravilhosos. Você vai num lugar e você acha que ele é perfeito, que não pode ter outro lugar mais bonito. E aí, de repente, você tá em outro lugar que era mais bonito ainda. E isso acontece até o final da viagem. E tem muitas atrações diferentes também. Por exemplo, tem algumas lagoas salgadas, né, que elas não te deixam afundar por causa do sal. Eu vi flamingos ali de pertinho. Tem vários lugares maravilhosos para ver o pôr do sol. Então, assim, tem muitas atrações diferentes, tem algumas, assim, mais para quem é mais aventureiro, outras que são mais tranquilas de fazer. São Pedro do Atacama também, que é a cidadezinha lá, né, que geralmente todo mundo se hospeda. Também é uma cidade muito gostosinha, é uma cidade pequenininha, o centrinho mesmo ali é super rústico, assim, sabe? Meio de terra e tal. Mas tem muito restaurante gostoso, tem muita coisa gostosinha lá. É um lugar gostoso de passear durante a noite. E o único ponto negativo do Atacama também é o preço, porque é tudo um pouquinho caro. Os restaurantes, assim, comida em geral é muito caro, né? Até porque não tem como eles produzirem nada ali, tudo vem de fora, então acaba sendo mais caro mesmo. E os passeios são um pouco caros também, mas eu achei que valeu muito a pena. Eu recomendo muito fazer essa viagem com agência, assim, não a viagem toda, mas os passeios fazer com alguma agência, porque os caminhos são bem complicados, assim, né? Tipo, às vezes você vai passar ali no meio do deserto mesmo, sem estrada, sem sinalização, sem nada. Tem que saber os lugares que pode ir, os lugares que não pode. Então é bom ter uma pessoa experiente ali com você. O que acaba saindo um pouco mais caro, claro, mas eu acho que vale muito a pena. É um lugar maravilhoso e tem que ir preparado, mas vá, porque, ai, perfeito, eu amei. E amiga, já pra adicionar aí, eu ia falar depois, mas eu já vou adicionar porque é uma coisa que muita gente faz junto, que é a viagem aproveitar a Atacama e o Salar do Uyuni, né? Na Bolívia. Sim, eu queria muito, inclusive. E por que você não fez junto? Não tinha tempo, Não né? tinha 9 tempo. passeios em 5 dias. Não dava Pois mesmo. é, o que muita gente faz, que eu tava lendo aqui, eu não fiz ainda, eu nem fiz a Atacama, só a Dé fez a Atacama. Mas eu tava lendo aqui também pra falar no episódio que um passeio interessante, por exemplo, quem já conhece Santiago e agora quer fazer Atacama, mas tem um pouquinho mais de tempo, também é incluir o Salar de Uyuni no roteiro, porque tem muita excursão que sai ali de São Pedro do Atacama para fazer o Uyuni e até volta, né? Então, de repente, mesmo que seu voo tenha sido, né, indo e voltando pro Chile, você ainda consegue encaixar esse passeio na sua viagem. Normalmente é, tipo, dependendo da época, pode ser 5 dias, dependendo pode ser um pouquinho menos, tipo 3 dias. Mas ainda é um passeio super legal. É o maior, se não me engano, é o maior deserto de sal do mundo, né, amiga? Eu acho que quase certeza. É o maior, só não lembro se era deserto de sal ou termo.
Ah, não, o Mas é termo, incrível eu porque acho que é deserto de sal ou salar também, né? Que é a mesma coisa. então, o maior deserto de sal do mundo, né? É muito interessante, especialmente se você vê as fotos, porque parece que não tem profundidade, né? Então tem aquelas pessoas que estão tirando as fotos com os objetos, e aí parece que a pessoa tá pequenininha. E é muito legal de ver a criatividade das pessoas também. E isso é na época seca. Porém, na época de chuva, né? Que normalmente é no verão, então é ali dezembro até março, mais ou menos, a época de chuva do salar. Fica espelhado, então as fotos, eu não sei, eu gostaria de ir nos dois porque as fotos são maravilhosas das duas maneiras, tanto as sem profundidade quanto as espelhadas, que fica basicamente, né, o chão fica molhado e as fotos ficam lindíssimas. Então, depois a gente bota aqui em algum post pra vocês verem. Mas é um passeio super legal que dá pra fazer do Atacama, não é tão caro de fazer estando lá, mas também é recomendado que você faça com uma agência. Assim, eu digo que não é tão caro porque são vários dias, né? Então, assim, pelo preço eu não achei que seria tão absurdo. E muita gente tem essa impressão também de que só tem passeio bem perrengue pra fazer o salar. Por exemplo, o carro vai quebrar e que você vai se hospedar nos hostels no caminho que não tem água quente e tal. Mas hoje em dia já tem várias opções que são, tipo, um pouquinho mais luxuosas. Então, que tem água quente, que você consegue, que tem eletricidade e tal. Então, não precisa ser necessariamente uma viagem perrengue. Mas é mais fácil de achar essa viagem, assim, um pouquinho mais, vamos dizer, mais luxuosa. É mais fácil achar de agência saindo de La Paz, porque lá do Atacama normalmente são umas viagens mais simples, em grupo e tal. Mas você consegue achar também, né? Se pesquisar bastante, você consegue achar umas viagens um pouquinho mais luxuosas, né? Como eu tô falando. Mas normalmente é uma viagem, assim, que tem que se preparar um pouquinho, porque as coisas não estão tão. Ai, amiga, qual é o termo que eu quero usar aqui? As coisas não são Acessíveis. tão. Isso, elas são bem simples, sabe? Então não adianta você querer achar que vai ser super, nossa, vamos ficar aqui nesse hotel 5 estrelas, a não ser que você pague por essa experiência, né? E daí acaba sendo bem mais caro. E assim, Então você tem tá que ali ir no meio assim, do que se você... deserto, né? Não tem como você esperar muita Exatamente. coisa, assim. Então tem que assim, ir com essa cabeça. E também, se você quiser fazer o salar, assim, porque eu tô falando que é interessante juntar com a Atacama, porque ali é próximo, né? E já tem os passeios que saem do Atacama pra fazer isso, então é bem legal. Mas se você quiser, você também pode fazer indo direto pra lá, mas aí o recomendado novamente eu não fiz, né? Então eu tô falando assim, as dicas que eu li. O recomendado é que pelo menos separem La Paz alguma coisa, porque como a Dé falou, a altitude lá é muito alta, é muito diferente. Então é bom você parar um pouquinho antes La Paz pra acostumar, até porque é uma cidade maior, né? Se precisar de algum atendimento médico e tal, é mais fácil de conseguir lá. E aí depois que você já se aclimou melhor, acho que essa palavra, aí você vai pra Uyuni, a cidade mesmo de Uyuni, e aí de lá você consegue os passeios com a agência pro salar. Então, muito interessante também. E eu sei que a gente não ia falar agora dos lugares que a gente não foi ainda, mas só quis acrescentar porque é muito ali junto do Atacama, né? É muito comum ver esse roteiro dos dois juntos. Então já joguei aqui. Eu sou louca pra fazer Bolívia também, porque as fotos são, tipo, parece que é de mentira, aquela coisa assim, que só acredito vendo, e aí quando você vê, você ainda não acredita. Eu acho que deve ser muito assim. Ai, deve ser maravilhoso mesmo. Deixa eu falar rapidinho do Paraguai. Você já foi também, não já? Ou não? Não, eu não. Então eu vou falar rapidinho, assim, até porque eu não conheci muito o Paraguai mesmo. Eu só fui para Ciudad del Este, que é ali onde é a fronteira com Foz, né? Então é um lugar muito famoso para fazer compras. E assim, eu não conheci lá turisticamente e basicamente é um lugar bem feio, não vale a pena se você não quer fazer compras, mas para fazer compras é muito legal, tem muita coisa barata, assim, muita coisa boa, inclusive o meu computador, eu comprei lá um MacBook e ele é o mesmo preço que ele é nos Estados Unidos, pelo menos na época que eu comprei, era o mesmo preço, em dólar, inclusive, tudo lá é meio baseado no dólar. Na época o dólar estava bem mais barato, né? Então eu consegui comprar. E assim, para comprar eletrônicos em geral lá é muito bom. Para comprar maquiagem, roupa, enfim, de tudo lá. Tipo, você atravessa ali a ponte da amizade, saindo de Foz, né? E aí dá para ir andando, dá para ir de ônibus, com passeio turístico. E aí você chega ali, passando da fronteira, você já tá ali na área de compras. E é uma rua, assim, muito grande, que tem lojinha baratinha, tipo camelô, tem loja chique, loja de marca. E aí ainda vai, assim, pelas ruas que vão meio que entrando, assim, umas ruinhas menores também, tem muita coisa.
Então, é um lugar, assim, que vale muito a pena se você estiver indo para Foz. Vale a pena passar pelo menos uma manhã lá no Paraguai, se você quiser comprar alguma coisa, ou pelo menos olhar. E eu sei que tem algumas coisas ali por perto também, de atrações turísticas e tal, mas eu não conheci. Mas aí, se você tiver tempo e quiser fazer alguma coisa, aí você tem que sair um pouco ali dessa parte, né? Logo que passa a fronteira, porque essa parte é a parte não muito bonita. Mas aí depois tem alguns lugares, assim, tipo parques, praças, essas coisas. E aí tem também um lugar que, desses, tipo, um parque de inverno, assim, sabe? Que dá pra fazer esqui Uhum. fechado, né? Indoor. Tem outras coisas, tipo um negócio de cera, se não me engano, enfim. Eu fui pra lá em 2016, na época não tinha tantas opções assim. Hoje eu sei que tem um pouco mais de coisa pra fazer. Então, saindo ali um pouco da muvuca, tem algumas coisas legais também pra fazer lá no Paraguai. E tem outras cidades também, né? Tem Assunção, que é a capital, mas não conheço, mas com certeza deve ser muito legal. E, miga, pra gente fechar, porque incrivelmente a gente já tá aqui há quase 55 minutos. E eu achei que a gente tava, tipo, e esse episódio ia ser super pequenininho, sabe? Mas não. Foi tudo comida, foi todo o assunto de comida, né, que a gente ficou falando. A gente não Mas vamos consegue, terminar né? então. Ai, sim, não tem como. Não tem como. Mas vamos terminar então falando de um país que a gente não foi ainda, mas que as duas querem muito ir, que ia ser a nossa primeira resposta, né, de um país que você mais quer conhecer. Vamos falar um pouquinho então do Peru. E assim, eu gostaria de dizer que uma coisa que me atrai muito no Peru é o fato de já ter ganho 6 anos seguidos como melhor destino de gastronomia no mundo. Pra mim, isso aí já diz tudo sobre por que devemos visitar o Peru. Todo o resto é tipo adicional extra, sabe? Mas também tem outras atrações muito interessantes, né? Rainbow Mountain, Machu Picchu, Lima também é a capital, dizem que é muito legal. Fala mais aí sobre o Peru, porque você fez essa parte da pesquisa. Bom, antes de falar do Peru, eu preciso fazer o nosso check da Disney, porque a gente ainda não falou de Disney nesse episódio. Eu sempre Mentira, sonhei. você falou que gostava muito de parque de diversão. Tava Ah, implícito. não, não, imagina. Mas eu sempre quis muito conhecer o Peru. E aí, lá no intercâmbio da Disney, uma das meninas que morava comigo era peruana. E assim, eu conheci alguns peruanos lá e são pessoas tão fofas, tão legais, assim, tão incríveis. E só aumentou minha vontade de conhecer. E assim, quero muito, muito mesmo. E aí eu pesquisei assim um resumão aqui das principais cidades turísticas, né, dos principais lugares turísticos, que são Lima, Machu Picchu e Cusco. Não conheço, tá? Tô falando assim pelo que eu pesquisei mesmo. Lima é a capital do país, né? É uma cidade grande e tem assim as atrações comuns de cidade grande, tipo shoppings, vários restaurantes, parques, praças, esse tipo de coisa. Também tem um centrinho histórico, porque é uma cidade histórica, e também tem museus, tem algumas ruínas, coisas desse tipo, para quem curte história, essas coisas. E ainda, para fechar com chave de ouro, é uma cidade litorânea, então, para quem gosta de praia, também vale a pena. Mas o que eu vi aqui é que as praias de lá não são tão boas para banhistas, porque as ondas são muito grandes, então são melhores para quem vai surfar e tal. Mas ainda assim, é praia, dá pra ficar lá e tal. Eu sou mineira, né? Então, assim, tem um pouquinho de areia, uma água salgada, eu já tô feliz. Então, assim, eu acho que é uma cidade bem completa, né? Tem muita coisa diferente aí pra agradar todo mundo. Falando sobre o Machu Picchu, que é conhecida aí como a cidade perdida dos Incas, é um sítio arqueológico e é tipo um dos lugares mais famosos, mais importantes do mundo. E também é bem assim, agrada vários tipos de pessoas, né? Independente do que você gosta. É muito legal para quem gosta de turismo de aventura, porque dá para fazer trilha, tem bastante atividade ao ar livre. Também é legal para quem gosta de um turismo mais cultural, histórico, por causa de toda a cultura ali dos Andes, dos Incas. Tem vários mistérios, né, que envolvem a construção da cidade, por que ela foi construída. E ainda, para quem gosta assim mais de assuntos de misticismo, de esoterismo, aí também é um lugar legal, né? Dizem que é uma cidade muito energética, assim. Também tem várias lendas, vários rituais que os povos antigos faziam. Então também é legal para quem gosta, para quem tem curiosidade. E para fechar, rapidinho falando sobre Cusco,
É uma cidade histórica também, já foi a capital ali do Império Inca, então também tem muito a ver aí com essa parte cultural, né, histórica. Fica a 3 horas, mais ou menos, de Machu Picchu, então muita gente acaba se hospedando em Cusco e só faz um bate-volta lá para o Machu Picchu, o que eu acho que deve ser bem cansativo, né, mas é uma opção. E também tem muitas coisas para conhecer por ali, tem outros sítios arqueológicos, tem trilhas. É um lugar, assim, para quem curte história, né, e também para quem curte turismo de aventura. Então tem muita coisa bonita lá, assim, tipo, muita coisa mais de natureza mesmo, sabe? Montanhas, enfim, esse tipo de coisa, assim. Não é uma cidade grande, moderna, nem nada do tipo, muito pelo contrário. Mas, assim, pelo que eu vi as fotos, eu fiquei encantadinha, assim, é muito bonito, muito fofo. E é isso, eu acho. É isso. Falamos horrores. Quer dizer, falamos o nosso normal, né? Que a gente gosta de falar, meu Deus do céu. E agora, meu Deus, tudo que eu consegui pensar durante esse episódio é eu quero ir fazer um mochilão pela Vamos América do juntas, Sul. amiga. Mas, né? Ai, amiga, já prometi essa viagem pra tanta gente que tá meio Ah, difícil não, aqui. o Mas meu aqui vamos tá junto todo mundo. gravado. Não tem como você fugir. É verdade, o resto não tá. Você já tá na vantagem, você já tá na vantagem. Mas é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. A gente contou alguma história? Contamos, né? Contamos umas histórias engraçadinhas, vai. Mas é que, né? Tudo dá certo, a comida é maravilhosa, todo mundo é legal. É meio difícil ter as histórias engraçadas pra contar quando tudo dá certo, né? Exatamente. É tudo tão incrível que não tem muita coisa engraçada pra falar. E depois a gente tem que vir com uma parte 2 desse episódio pra falar dos outros países também, que a gente não falou aqui. A gente falou, assim, dos mais populares, né? Mas ainda tem muito lugar incrível, assim, na Dos que a América gente do Sul foi. pra conhecer. A parte 2 eu espero fazer depois que a gente já tiver ido para outros lugares. Espero que Por seja favor. logo. Não parece, né? Mas vai saber. Então é isso. Muito obrigada por nos escutarem até agora. Se você conhece algum país da América do Sul, conta pra gente o que você acha. Se você não conhece, conta aí qual que você mais quer conhecer. E vão ter mais dicas, mais links, fotos e tudo mais no nosso site, que é o desembarquepodcast.com.br. Vai ter um post lá sobre esse episódio, que a gente vai deixar o link aí na descrição, de onde você estiver nos escutando. E aí vão ter mais dicas lá, se você já quiser começar aí a pesquisar. Vão ter mais dicas lá no site, procura aí o link, vão ter links dos nossos blogs, eu tenho alguns vídeos também que eu gravei nas viagens, então tem muito mais dica, muito mais informação para você que quer fazer uma viagem pela América do Sul. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. E lembrando que semana que vem o episódio é sobre primeira viagem. Então vai ter história nesse episódio que, meu Deus do céu. Se essa é a sua parte favorita do podcast, presta atenção no próximo episódio, porque esse vai estar... Eu não sei qual é a palavra que eu quero dizer depois do... Mas vai estar muito bom. Obrigada por assistir, gente. E até a próxima. Beijo.